A gente tem mania de deixar tudo para depois, mas muitas vezes esse hábito pode nos prejudicar. Foi o que aconteceu com a Márcia. Durante muito tempo ela recebeu indícios de que o diabetes estava batendo à porta, mas resolveu deixar para lá. Quando viu, foi diagnosticada com diabetes tipo 2. Todo ano eu faço os exames, né, de sangue, todos que precisam. Eu faço, como é que fala? É um check-up todo ano. Aí eu fiz, deu 100. Aí não liguei. No ano seguinte, 110. No outro ano, 120. No outro ano, 130. No outro ano, 136. No outro ano, já estava 156. Mas ainda assim, eu fiquei na minha, porque eu já estava tomando os remédios, mas eu achava assim, isso comigo não vai acontecer. Então, quando eu chupei, eu nunca vou esquecer isso, eu chupei 50 mangas na semana. Só posso para 2, pra você ter ideia. Eu chupei 50. Aí ela foi para 330. Eu estava tonta, fui na farmácia, 330. Aí eu falei, puxa vida, estou diabética. Não precisou nem de um médico falar, eu já sabia. Aí eu fui ao médico, contei para ele pediu todos os exames e viu que eu estava diabética mesmo. Infelizmente, eu tive chance de reverter, mas não reverti. São 2 tipos de diabetes. O tipo 1 atinge entre 5% e 10% dos diabéticos, enquanto o tipo 2 já é mais comum, concentrando 90% dos casos. Bom, a diabetes, primeira coisa, é entender o que é o excesso de açúcar no sangue. E nós temos a diabetes tipo 1, que é onde o pâncreas ele não produz nenhum ou pouca insulina, então é necessário que a pessoa faça a sua utilização por fora, por meio de injeções. E a diabetes tipo 2, que a pessoa ela pode adquirir no decorrer da vida por maus hábitos ou por hereditariedade. Dependendo do caso, o tratamento é realizado de forma diferente, mas existe um fator em comum na forma de tratar os 2 tipos de diabetes. Em ambos, é fundamental a prática de atividades físicas. A atividade física ela é um santo remédio para quem tem diabetes. Por quê? Quando nos alimentamos, o nosso alimento ele é quebrado em forma de glicose e armazenado no nosso corpo em forma de glicogênio. O glicogênio é a nossa reserva de energia. Quando acontece que a gente não gasta esse glicogênio e ele é acumulado, acontece sobrepeso junto com uma má alimentação. Então a atividade física ela vem para melhorar essa utilização do glicogênio pelos nossos músculos, ou seja, gastar esse excesso de glicose, de açúcar que está no nosso corpo. Então a atividade física ela é essencial para quem tem diabetes para fazer esse equilíbrio do açúcar no corpo. No entanto, é preciso algumas precauções antes de começar a se exercitar. É necessário, por exemplo, a orientação médica. As pacientes de diabetes são pacientes complexos, porque precisa ter a insulina regulada. Por isso que muitas vezes as pessoas às vezes passam mal e não sabem por quê, está fazendo atividade física, não tem esse controle e essa alimentação regulada. Então é importante que o médico e a nutricionista trabalhem juntos para que encontrem a curva glicêmica, ou seja, é o limiar que é o ideal entre a alimentação e a atividade física para essas pessoas. Porque tem pessoas que podem ter uma intensidade maior e outras não. Então é importante que elas saibam antes de ingressar na academia ou a própria prática de atividade física. E o mais importante é avisar para as pessoas, né, uma academia, por exemplo, que ela tem diabetes, porque se ela passar mal e as pessoas não sabem como lidar com isso, elas podem, né, a famosa água com açúcar, né, dar e piorar, porque às vezes você pode estar com hiperglicemia ou hipoglicemia. Então esse é um cuidado muito importante que tem que ter, né, e sempre lembrando de visitar o médico e a nutricionista. E foi exatamente isso que a Márcia fez. Seguindo as recomendações médicas, procurou a academia e começou a se exercitar. Além disso, ela também mantém uma dieta balanceada e caminha todos os dias. Desde que começou a se cuidar, ela já eliminou cerca de 20 quilos. A diabetes tipo 2 é uma diabetes que é basicamente alimentação, exercício e caminhada. Então eu venho para a academia de segunda a sexta, faço zumba, faço musculação. Depende do meu ânimo. Sexta-feira, por exemplo, é o pior dia de semana e eu faço zumba e musculação. E caminho. Eu tenho aparelho para medir glicose, porque depois que eu tomei consciência, eu comprei o aparelho. E eu meço minha glicose quando eu saio para caminhar, quando eu volto. Quando eu venho para a academia, quando eu volto. E a diferença é de 50 pontos, no mínimo. Então, assim, é comprovada a eficácia, né? Então, assim, exercício físico é tudo na nossa vida. Agora, no diabético, é tudo mesmo. No início, o diagnóstico do diabetes pode assustar,
Mas a Márcia é exemplo de que com a mudança de hábitos é possível manter uma vida saudável e tranquila. Se você se cuidar, você pode ter uma vida longa e feliz. A diabetes não é decreto de morte, mas você pode decretar a morte se você não se alimentar adequadamente e não fizer atividade física. Isso é com certeza.